Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Então, hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas, né, de radiologia odontológica. A gente terminou a aula passada falando um pouquinho sobre a questão da classificação, né? A gente terminou falando a classificação quanto ao grupo. Então, em outras aulas, a gente tinha visto um pouquinho sobre a função dos dentes, falamos um pouquinho sobre a dentição decídua, permanente, foi apresentado para vocês quanto aos quadrantes, né? E a gente terminou falando um pouquinho sobre a classificação quanto ao grupo dos elementos dentários. Lembram disso? Então, a gente falou um pouquinho dos incisivos, que a gente tinha um grupo de dentes que chamava incisivos, outros grupos chamados caninos, outros pré-molares e outros molares, tá? Então, hoje a gente vai começar a detalhar um pouquinho o nome de cada um, né? O número de cada elemento, vai classificar um pouquinho as regiões desses dentes e as faces desses dentes também, tá? Para atingir o objetivo final, classificar uma arcada dentária por numeração, por nomes, por direcionamento, se é direito, esquerdo, se é superior, se é inferior, tá? Então, o objetivo é que a gente pegue uma requisição e a gente consiga fazer essa identificação, ou por elemento dentário por nome, ou elemento dentário por número, tá bom? Então, os incisivos que a gente está vendo aqui, essa classificação contra o grupo aqui é uma classificação de uma dentição permanente, tá? Daqui a pouquinho vocês vão entender por quê. Então, vamos imaginar que essa boca aqui é uma dentição permanente, onde eu não tenho mais dente descidos, meus dentes de leite. Então, eu vou ter o grupo dos incisivos, né? Então, a gente tem incisivos centrais, os laterais, tá? Tanto na parte da arcada superior, quanto na arcada inferior. Canino, né? Depois dos incisivos, tanto superior e inferior. Depois a gente tem a classe dos pré-molares e depois a gente tem os molares. Então, isso da classificação quanto ao grupo da dentição permanente, tá? Na dentição decídua, ela é um pouquinho diferente, porque a criança, ela não tem pré-molar, tá? Ela só tem os molares e ela só tem primeiro e segundo molar, diferente do de adulto que a gente tem primeiro, segundo e terceiro molar também, tá? Lembram que a gente falou que a dentição decídua a gente tinha 20 elementos dentários e a dentição permanente a gente tinha 32 por conta dessas ausências, tá? Então, o grupo aqui, quanto aos elementos dentários da criança, na classificação, a gente vai ter os incisivos, tá? Que são esses dentes anteriores, tanto superior quanto inferior. Então, a gente tem incisivo central e incisivo lateral, tanto direito quanto esquerdo, superior e inferior. A gente tem os canininhos e a gente tem os molares, tá? Primeiro molar e o segundo molar. Lembram também desse odontograma aqui que eu coloquei para vocês quanto à numeração? Adulto, a gente tinha do 1 ao 8, lembra? Cada arcada, fazia que nem um relógio, arcada 1, 2, 3 e 4, e a criança 5, 6 e 7, tá? Então, o adulto vai de 1 ao 8, a criança do 1 ao 5. Daqui a pouco a gente vai ver. Então, 51 ao 55, arcada 6 do 61 ao 65, 71 ao 75, 81 ao 85, certo? Com 20 elementos dentários. E aqui está a apresentação do nosso dente. Então, toda arcada, quando a gente for dar nome aos dentes, lembra? Quadrante 1, 2, 3 e 4, eles têm o mesmo nome, tá? Então, desse lado aqui, da arcada número 1, do lado direito, eu tenho incisivo central, meu incisivo lateral, meu canino, meu primeiro pré-molar, meu segundo pré-molar, meu primeiro molar, meu segundo molar e meu terceiro molar, tá? A gente vai dar essa nomenclatura para esses dentes imaginando uma boca que tem 32 dentes, tá? Então, teoricamente, às vezes as pessoas perguntam, ah, mas eu não tenho terceiro molar. Teoricamente, se ele não erupcionou ou não, né, a gente não vai entrar em questão. A gente vai entrar em questão o que corresponde a uma dentição permanente e o que corresponde a uma dentição decídua, tá bom? Então, essa nomenclatura que a gente fez do quadrante 1 do lado direito é a mesma coisa do quadrante 2 do lado esquerdo, tá? Então, a gente falaria a mesma coisa. Incisivo central, o incisivo lateral, o canino, o primeiro pré-molar, o segundo pré-molar, primeiro molar, segundo molar, terceiro molar, tá?
Quando a gente for classificar os dentes por numeração, a gente tem que colocar incisivo, central, se é central, se é lateral, se é direito, se é esquerdo, se é superior ou se é inferior. Porque a gente não está falando de grupo de dentes, então eu tenho tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, tanto inferior quanto superior, tá? Então, para isso que existe a numeração e para isso que existe o quadrante, para a gente diferenciar, né, o elemento que a gente quer selecionar, tá bom? Aí a gente tem a nossa dentição decídua, né? Então a gente tem aqui, ó, os incisivos, né? Que teoricamente são os nossos centrais, mas agora aqui são inferiores, né? Então a gente tem os nossos centrais inferiores, o nosso lateral descido, o nosso canino descido, nosso molar, né? Nosso primeiro molar descido e o nosso segundo molar descido. Aí a pergunta, toda vez que eu estiver falando de um elemento que seja da dentição decídua, eu tenho que colocar decido? Tem, tá? Para a gente saber do que a gente está falando, tá? Quando a gente fala por classificação de números, se a gente coloca assim, um 51, um 61, a gente está sabendo que é um elemento que é decíduo. Mas se de repente vai fazer uma prova, vai fazer alguma coisa aí por fora, sempre vai ter a nomenclatura de decíduo acrescentada, mesmo a gente sabendo que é uma dentição que tem os quadrantes que caracteriza a dentição decídua, tá? Então, só para relembrar, quando a gente falou de quadrantes, né, a gente tinha do lado direito e do lado esquerdo, arcada superior e arcada inferior. Começa que nem um relógio, da arcada, né, do quadrante número 1, 2, 3 e 4. Na criança, 5, 6, 7 e 8. No quadrante que a gente chama da dentição permanente, a gente teria do número 1 ao número 8 para cada quadrante. E aí, esse número aqui que corresponde ao quadrante, a gente vai acrescentar para numerar esses dentes. Então, ficaria assim. Então, nosso quadrante 1 vai do 1 ao 8. Quadrante 2 também vai do 1 ao 8, só que a gente vai acrescentar o número 2 na frente, certo? Se a gente estivesse falando desse dente aqui que está apontado o número 3. Então, a gente viu agora que esse aqui é o quê? Incisivo central superior, incisivo lateral, canino. Só que eu não posso colocar só canino, porque eu tenho canino nos 4 quadrantes. Então, esse meu dente aqui, que ele é o terceiro dente do quadrante 1, ele é o meu dente 13, tá? Quadrante 1, dente 3. Então, ó, incisivo central, incisivo lateral, canino. Canino, ele tá em que arcada? Superior, que lado que ele tá? No lado direito. Então, o meu dente 13, ele é o meu canino superior direito. E se eu estivesse falando desse 1 aqui? Então, 1 é porque é o número dele mesmo, acrescido do quadrante 1. Ele é o dente 11, lembra? 11, 12, 13, até o número 18. Então, esse 11 aqui, quem é? Quem é esse dente? Incisivo, central, superior, direito, tá? Então, para cada nomenclatura de elemento dentário, a gente vai fazer essa classificação, tá? Hoje a gente só vai ter aula. Na próxima aula a gente vai fazer bastante exercício para caracterizar os elementos, quadrante, quanto ao grupo, tá? Então vamos relembrar. Então essa aqui, né, é a seleção dos nossos elementos da dentição decídua. Vai do 1 ao 5, cada quadrante. O primeiro quadrante aqui, que inicia no número 5, o segundo 6, 7, 8. Então é só acrescentar e fazer a numeração, tá? Lembrando que a dentição decídua, ela não tem pré-molar. Vamos ver aqui de uma outra vista. Então, esse aqui que eu acabei de falar agora há pouco. Então, o meu elemento 11 era meu incisivo central superior direito. Então, toda vez que eu caracterizar a minha numeração, eu vou ter que colocar, tá? O nome do meu dente, se ele é superior ou se ele é inferior, e se ele é direito ou se ele é esquerdo, tá? Então, toda vez que a gente vê essas numerações, então eu bato o olho aqui que eu sei que vai do 1 ao 18, então eu já sei que é uma dentição permanente. A gente viu agora há pouco ali que a dentição decídua, ela vai do 50. Então, 50, 60, 70, 80, decídua. 11, 12, 13,
né? 14, quadrante 2, 3 e 4, a gente sabe que é dentição permanente. Então, vamos lá. Meu dente 23, ele tá aqui. Quem é meu dente? 23. Então, aqui, ó, eu tenho, ó, incisivo central, que é o 21, incisivo lateral, e o meu próximo dente é o canino. Esse canino, ele tá na arcada superior, arcada inferior, o 23, o número 23. Superior. Ele tá do meu lado direito ou do meu lado esquerdo? Do meu lado esquerdo. Então, o meu dente 23 é o meu canino superior esquerdo, tá? Vamos ver esse 34 aqui, ó. Ele tá bem aqui. Meu 34, quem é? Então, começo de novo. Meu incisivo central, incisivo lateral, que é o 32, canino. Depois do canino, qual é a classe? Primeiro, pré-molar. Então, eu sei que o 34 é um pré-molar. Ele está na arcada superior ou inferior? Inferior. Ele está do meu lado direito ou do meu lado esquerdo? Do meu lado esquerdo. Então, ele é o meu primeiro pré-molar inferior esquerdo, tá? Então, se a gente decora a nomenclatura dos dentes, a gente não vai se atrapalhar, é só a gente estudar um pouquinho sobre a questão do direito e esquerdo, né? Lembrando que o direito do paciente é o meu esquerdo e o esquerdo aqui é o meu direito, tá? E aí a gente também tem a classificação quanto às faces do dente. Então, o dente, ele tem uma classificação quanto à face, tá? Todos os dentes. Fica mais fácil, porque a classificação contra as faces são todos os dentes, independente da classe do grupo que ele pertence, tá? Então, lembra que quando a gente dividia a cavidade bucal, a gente tinha o vestíbulo. Então, o vestíbulo era toda essa parte aqui, ó. E quando o indivíduo abria a boca, a gente tinha a cavidade oral propriamente dita. Então, a gente tem que ver essa questão. Primeiro, os dentes da arcada superior e da arcada inferior. Quando os dentes for da arcada superior, então, toda essa face do dente aqui, ó, essa face externa do dente, a gente vai chamar essa face de face vestibular, de todos os dentes. Então, essa face que a gente vê, que a gente enxerga quando a gente ri, é a face vestibular do dente. A face que a gente morde, a gente vai chamar essa face de face oclusal, tá? Que é onde vai fazer a oclusão, aonde vai ter o contato do dente superior com o dente inferior. Se esse dente tiver na arcada superior, essa face interna dele aqui vai ser a face palatina, porque vai estar voltada para o palato, tá? Então, a face da frente aqui é a face vestibular, a face que a gente morde aqui dos dentes posteriores são a face oclusal, a face interna aqui desse dente é a face palatina, que está voltada por palato, quando a arcada é superior. E essa bordinha aqui, ó, do dente, né, a gente vai chamar de face incisal, ou borda incisal, que é o contorno do dente aqui, ó, na frente, tá? Isso quando a gente está falando da arcada superior. Quando for da arcada inferior, a gente tem a mesma coisa, tá? A face que está voltada para o vestíbulo vai ser a face vestibular. A face que está em oclusão, que é aqui em cima do dente, que vai ocluir uma arcada com a outra, a gente chama de face oclusal. E agora, na parte inferior, essa parte aqui, ó, interna, ela vai estar voltada para a língua. Então, é a face lingual. Então, o que difere da superior para a inferior são as faces internas, que a superior, ela tá com a face do palato, então a gente chama de face palatina, e a inferior está voltada para a língua. Então, a gente vai chamar essa face de face lingual, tá? E aí, a gente também tem uma outra coisa. A gente viu aqui, né? Face vestibular, se for arcada superior, palatina. A gente tem esse lado do dente e esse lado aqui do dente, que são as faces proximais. Lembra que a gente falou um pouquinho da linha média? Então, essa face do dente que tiver voltada para a linha média, a gente vai chamar essa face de mesial. E a que está distante do dente, a gente vai chamar de face distal.
Então, por exemplo, se eu fosse avaliar essa face desse dente aqui, essa face desse dente é a face mesial, porque está voltada para a linha média. Quando está distante da linha média, que é o outro lado do dente, é a face distal, tá? Então, aqui de uma outra visão, interna aqui a lingual, onde oclui é a face oclusal. Então, distal porque está distante da linha média, mesial porque está próximo da linha média. E essa face aqui, do dente que está na parte externa, é a parte da face vestibular, tá? Vamos ver aqui, ó. Então, vamos lá. Essa face, então, do dente é a face vestibular. Essa face, ela está mais distante da linha média, então é a nossa face distal. Essa aqui, ela está próxima à linha média, então é a face mesial. A borda inferior aqui a gente vai chamar de borda incisal ou oclusal. Esse contorno dos dentes a gente chama de linha cervical. Essa face atrás, essa face posterior desse dente aqui, dessa arcada superior, são faces palatina, e se fosse inferior, seria as faces linguais, tá? E a parte da oclusão, que a gente viu aqui, né, aonde morde, aonde tem o contato de uma arcada com a outra, a gente chama de face oclusal, tá? Então, essas daí são as faces que o dente tem. Então, por exemplo, se a gente tem uma cárie em determinada face do dente, quando o dentista faz a descrição ou faz a solicitação do raio-x para justificar ou investigar a clínica do paciente que ele está apresentando, é importante, porque é a partir das faces que eu sei um direcionamento para ter um diagnóstico, tá? Tanto radiográfico quanto clínico, tá bom? E aí a gente, para finalizar, a gente tem a classificação das regiões do dente, né? Num sentido aí horizontal e a gente também tem num sentido vertical. Então aqui a gente tem um dente, né? Então a gente divide esse dente em três partes. Então a gente tem os 3/3, né? Porque vai ter raio-x que a gente tem que ver o terço cervical, a gente tem que ter o terço médio para poder ver o ápice da raiz que a gente quer ver esse dente, né? Numa dimensão interna, tá? Então, esses terços aqui é mais para quando a gente for avaliar daqui algumas aulas a radiografia, principalmente a periapical, que é aquela pequenininha, tá? Então, num sentido horizontal, a gente tem 3/3. O terço cervical, porque fica próximo da linha cervical, o médio, que vai ficar entre a cervical, e o terço incisal ou oclusal, que a gente acabou de ver agora há pouco. Então, num sentido horizontal, a gente tem 3/3. O cervical, que fica perto da linha cervical, o médio, que está no meio, e o incisal, que ele vai ficar bem na borda oclusal, tá? Isso no sentido horizontal. No sentido vertical, é o que a gente acabou de falar agora, da linha média. Então, esse dente aqui, lembra que essa face aqui é a face mesial, que está próxima à linha média. Então, no sentido vertical, a gente tem o terço mesial, o terço médio, que fica no meio, e o terço distal, que vai ficar mais distante da linha média, tá? Então, essas são as classificações da região do próprio dente no sentido horizontal e vertical, tá? Então, hoje, a aula de hoje, então, né, o que eu quis mostrar para vocês é a nomenclatura do grupo dos dentes, o nome de cada dente, a questão da numeração, a importância da identificação dos quadrantes, se ele é dentição permanente ou é decídua, se é direito, se é esquerdo, e começar a treinar a nomenclatura dos dentes, tá? Porque isso é mais um treino, tá? É uma coisa que a gente tem que pegar e sentar e começar a fazer a nomenclatura dos dentes, tá? Identificando a sua numeração, identificando o seu lado, que isso é importante, que é um erro que a gente vê bastante, para que a gente possa caminhar aí para a gente poder falar de posicionamento de filme, de já falar de uma nomenclatura mais técnicas, tá? Quando a gente for para as técnicas radiográficas, tá bom? Estarei aí disponível para vocês num período de aula para dúvidas, tá? E próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios relacionados a essas 4 aulas que a gente teve até agora, tá bom? Então, obrigado pela participação de vocês. Fiquem com Deus e até daqui a pouco.